Já volto com um que promete gerar bastante polêmica, inclusive entre o Legislativo e o próprio Judiciário. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, votou a favor da descriminalização do aborto em mulheres com até 12 semanas de gestação. Segundo a ministra, a criminalização perpetua o quadro de discriminação com base no gênero, porque ninguém supõe, ainda que em última lente, que o homem de alguma forma seja reprovado pela sua conduta de liberdade sexual. Afinal, a questão reprodutiva não lhe pertence de forma direta. Como é que vocês veem essa argumentação da ministra Rosa Weber? E é interessante também colocar aqui, já no começo do nosso debate, que o ministro Luiz Roberto Barroso, logo depois do voto favorável de Rosa Weber, pediu a suspensão desse julgamento porque ele quer levar o julgamento para o plenário presencial. Até então ele acontecia ali no plenário virtual. Como é que vocês enxergam esse passo inicial do Supremo Tribunal Federal para a descriminalização do aborto, Gani? Extremamente perigoso. Primeiro, isso não é uma pauta que a sociedade quer. A sociedade não quer isso. Tanto é que está parado há anos no Congresso porque não há um interesse da sociedade. É essa? A maior parte da população brasileira. A maior parte da população brasileira. Quem está interessado nisso é uma elite progressista de esquerda, do Leblon, dos Jardins, barulhenta, e que segue a pauta globalista internacional. Não essas pessoas que foram citadas pela ministra Rosa Weber, que estariam em situação Não, de se a gente for agora numa favela e perguntar, né, se as pessoas, o que elas acham do aborto, se elas estão preocupadas ou não, elas não estão preocupadas em relação a isso. Outro ponto que me incomoda, como é tratada a questão do aborto? É tratado como se fosse um método anticoncepcional. Gente, hoje tem método anticoncepcional de graça. Transar exige responsabilidade também. Dá para evitar um filho. Não precisa, né, fazer o filho e depois cometer um assassinato. É muito mais fácil utilizar um método anticoncepcional. E que, aliás, você evita duas coisas. Você evita o filho e evita a DST também. E hoje você consegue um método anticoncepcional, você consegue um preservativo de graça. E não me venham com a desculpa de que, mas não tem informação. Hoje, todo mundo acessa YouTube. A informação chega até você. Todo mundo acessa Instagram. A informação virou commodity. Eu duvido que uma pessoa de 20 anos, ela não saiba como evitar um filho ou como evitar uma DST. Então, o ponto é esse. Fala, Fábio Piperno. Aborto é uma questão de foro íntimo e de saúde reprodutiva. A gente pode discutir longamente isso, mas eu já participei de inúmeros debates a respeito do tema e também, por exemplo, outra pauta muito cara, como diz a esquerda identitária, né? Gosto muito de fazer essa associação. E uma dessas discussões, ela foi muito engraçada, porque tratava de maconha e chegamos à conclusão de que a maconha da direita era diferente da maconha da esquerda, porque a direita também fumava. E aí, eu chamo a atenção na questão do aborto para isso, porque a direita também faz aborto. Só que aí tem uma coisa. Por exemplo, quem tem recursos procura clínicas clandestinas e de bom nível. E olha, qualquer garota, qualquer senhora hoje tem um endereço em alguma clínica. Todo mundo. Eu adoro essa linha de argumentação. Adoro. É o seguinte, o assassinato acontece, não acontece? Então vamos legalizar o assassinato. Já que ele acontece, o roubo não acontece na sociedade. Então vamos legalizar o roubo. Porque é uma guerra perdida. Assassinato coexiste. Se já existe. Isso aí. Retrógrada. Há uma concepção objetiva da vida retrógrada, Piperno. Isso, claro que é assassinato. Claro que é assassinato. E aí, pegando a tua linha, no mínimo, a gente tem a chance de estar cometendo um assassinato. Eu entendi a alma da extrema-direita, era Nelson Rodrigues, um direitista, que tratou de aborto em todas as obras dele, porque ele sabia que a direita, os conservadores... Aliás, ele falava muito não em todas as obras, eu li a obra do Nelson Rodrigues. Do falso moralismo da direita, que, afinal de contas, fazia isso também, né? E tem um outro ponto em relação a essas estatísticas também, que são extremamente mal feitas, não dá para confiar, porque eles colocam aborto espontâneo, como se fosse um aborto premeditado. Vou te mandar de presente depois uma reportagem que eu li outro dia, não faz muito tempo, do turismo do aborto que existe, por exemplo, na cidade amazonense de Tabatinga.
que as mulheres fazem em relação a esse turismo do aborto? Quem quer fazer, procura a cidade de Tabatinga, tem um monte de agência lá e tal, que transporta a interessada para a Colômbia, porque na Colômbia está liberado, como em outros países aqui da região também. Então, o aborto, ele acontece o tempo todo, inclusive também utilizado por mulheres conservadoras. O assassinato acontece o tempo todo, o roubo também, nem por isso é legalizado. O que diz a ministra também, Rosa Weber? Ela aponta que a criminalização do aborto foi determinada numa época em que as mulheres eram excluídas de definirem suas próprias vidas, sendo que a maternidade e os cuidados domésticos compunham o projeto de vida da mulher. Qualquer escolha fora desse padrão era inaceitável para a sociedade. Luiz Felipe Dávila. Olha, é um erro votar isso no Supremo. A gente sabe disso. Isso não compete ao Supremo. Isso é um assunto do Legislativo. E a nossa lei é clara. Pode ter aborto em caso de estupro, pode ter aborto em caso de anencefalia, pode ter aborto em caso que a mãe está com a vida em risco. Isso é o que determina a lei no Brasil. Se não gosta da lei, vamos pressionar os parlamentares para mudar a lei. Agora, não pode o Supremo agir Deus ex machina. Não, agora eu determino que 12 semanas a vida não está concebida e pode ter aborto. Isso não compete ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo está criando cada vez mais atrito com o Legislativo. Acabou de votar ontem o marco temporal, outra matéria que não cabe ao Supremo Tribunal Federal. Derrubou o marco temporal. Derrubar, como é que... Olha, e derruba, Evandro, olha a gravidade. Quando o entendimento do Supremo era outro, inclusive a súmula lá 650 mostra o Supremo reconhecendo o marco temporal e delegando a função de demarcação de terra, dizendo que não poderia ter retroativa a questão do marco temporal e que era para ser decidido nos estados e municípios. Aí muda o entendimento. Gente, o Supremo não pode ser São Paulo Fashion Week, mudar de moda a cada 2 semanas. Assim não tem condição de entender a lei e a Constituição. A Constituição, a interpretação da Constituição não pode mudar conforme muda as estações do ano. Aí você não tem segurança jurídica no país. E eu quero até situar você de como está o debate sobre aborto aqui na nossa região, né? Na região do nosso país, eu digo. Vamos colocar o mapa aqui na nossa tela para que eu possa trazer essas informações para a nossa audiência. Se a gente falar de aborto na América do Sul, então nós temos aqui, ó, o aborto legalizado na Argentina, no Uruguai, na Guiana Francesa e também na Guiana. Se a gente falar de descriminalizado, aí nós estamos falando de Colômbia, estamos falando de Chile. Agora, proibido e com exceções, a exemplo do que acontece aqui no Brasil, nós temos Peru, Equador, Bolívia, Paraguai, o Brasil e a Venezuela. E se a gente falar de proibido sem exceções, aí na América do Sul está aqui o Suriname, que não tem discussão. Aqui é proibido sem exceções. Gustavo Segre, na Argentina, a gente tem essa situação, né, de que ele foi legalizado. E o que isso trouxe de diferença para o debate e que poderia servir como comparação para o Brasil nessa discussão que está acontecendo atualmente? Que foi feita através de uma lei na Casa das Leis, que é o Congresso. Não foi o Supremo. Não foi o Supremo. É isso. Eu imagino... Esse debate sequer passou pelo Supremo Tribunal Federal lá. Não passou. Por quê? Porque é uma questão da representatividade da população, que é o Congresso. E aí tem outra questão. Eu defendo perfeitamente essa vontade da ministra Rosa Weber, é válida, dele querer estar numa situação de legislar. Então, agora que a senhora vai se aposentar, poderia tranquilamente se candidatar em 2026 para um cargo legislativo. E aí ela terá todas as possibilidades de fazer isso que ela está gostando de fazer, que é legislar. A dúvida, e é uma questão de tempo, Evandro, a dúvida não é se vai acontecer, é quando vai acontecer, em que o Supremo Tribunal Federal determina uma questão e o Congresso determina outra no sentido contrário. Porque aí vai ser um problema republicano. Não, vai acontecer agora. Vai, claro. Então, mas é uma situação de quando? Ou seja, é uma questão claramente de tempo. E aí você vê que são 3 questões muito sensíveis para a população. O marco temporal, a questão do aborto e da descriminalização do usuário de drogas. São 3 coisas que são muito sensíveis à população. Bota o imposto sindical também. Imposto sindical, boa. Agregou mais uma 4ª. Mas aí a dúvida é por que o STF está se colocando numa questão que simplesmente deveria resolver. Se foi legislado, se essa legislação fere a Constituição. Esse é o ponto. Se não é esse o ponto, por que o STF se coloca a legislar?
Exatamente. O segredo tem toda a razão. E outra coisa, quem são os juízes para determinar que aborto com 12 semanas não é assassinato? Quem são os membros da Suprema Corte para dizer que 60 gramas de droga aí é o que divide a legalidade da ilegalidade? Gente, olha que arrogância, pelo amor de Deus. Vamos respeitar as leis do país, vamos respeitar o poder legislativo e vamos respeitar, acima de tudo, a vontade da população, porque a vontade da população está espelhada no Congresso Nacional. E quem discordar, como bem disse o Segredo, vai disputar a eleição, vai ganhar voto e vai lutar pela sua causa. Agora, não dá, de novo, como a gente vem discutindo hoje aqui no 3 em 1 o tempo inteiro, passar por cima das instituições para impor vontades monocráticas. Isso é contra a natureza do Estado de Direito. Fala, Gani. Aproveitando o que você falou, você lembra uma crítica que se fazia muito ao Jair Bolsonaro? Era, o Jair Bolsonaro ele só está preocupado com a pauta de costumes. Esquerda progressista fazia essa crítica. Ele tem que pensar, peraí, ele tem que pensar na economia. Calma, vai vendo onde eu vou chegar que você vai concordar. Ele tem que pensar na economia, infraestrutura. Muito bem. Quando essa turma fala isso, é um sinal do que eles vão fazer à frente. O que está acontecendo agora, o Evandro, Dávila, Segré e Piperno? Exatamente isso. Olha só, é tudo pauta de costumes. Legalização de drogas e aborto. Pauta de costumes aí. E o pior, não é que está vindo do executivo e muito menos do legislativo, que representaria a vontade popular. Não, vem de cima pela justiça, goela abaixo, atendendo a uma agenda que vem lá de fora. Porque a gente não cria nada aqui, a gente só dá copy-paste em acadêmico dos Estados Unidos, acadêmico de esquerda dos Estados Unidos. Fala Segredo, Piperno, vai lá, vai. Os acadêmicos de direita, muitos deles, ultimamente não andam lá, em grande fase, produzindo muita coisa. Talvez porque eles estão fazendo produção científica e não militância, né? Porque assim, estão fazendo... Aliás, eu vou combinar com o eleitor. Porque a gente chega num nível nas ciências sociais nos Estados Unidos que fala que qualquer branco é um racista. É isso que virou academia lá. Quando a gente fala, claro que a extrema-direita gosta de gritar. Não é. Pega um intelectual chamado Kendi e vai ver o que ele fez com as teorias raciais nos Estados Unidos. Dá uma olhada e os efeitos práticos disso. Vamos então agora, já que os Estados Unidos são sempre citados aqui, vamos entender a esquerda americana. Como é. Pois é. Vamos lá. A esquerda americana e a brasileira, elas devem ter crescido muito. Porque, vejam, no voto popular, os candidatos democratas foram mais votados em 7 das últimas 8 eleições. Nas capitais. Não, no país todo, pelo amor de Deus. Foram mais votados. Você dá 7, 8. E o Trump, quando ganhou? Ele foi menos votado. Mas aí você está pegando o critério do voto do Brasil. Mas eu estou dizendo o seguinte, as pessoas, o eleitor americano... No voto absoluto. Exatamente, nas últimas 8 eleições, em 7 votou... Aqui no Brasil, nas últimas 6 eleições, é muita coisa, né? Nas últimas 6 eleições, ele votou, o candidato do PT, em 5. Então tem muita gente... Faça um referendo sobre a legalização de drogas e aborto, eu aposto com você que perde de lavada. De lavada. Eu vejo que essa situação de agora, a ministra Rosa Weber votar, o ministro Barroso pedir a suspensão para levar no plenário. Até porque o ministro Barroso vai ser também o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal e ele vai poder decidir quando ele queira ou não pautar esse tema mais uma vez para o plenário. É estratégico, é simplesmente para permitir o voto da ministra Rosa Weber, que ela se comprometeu, não me lembro com que ONG, com que agrupação. Era um dos temas que ela gostaria de trazer para a discussão antes da aposentadoria. Então, ela votou e ela quis votar. Agora, a incongruência da esquerda progressiva, se você faz uma enquete na Paulista aí e pede uma assinatura para qualquer pessoa de esquerda votar contra a matança dos filhotes do urso polar, assina. Mas quando é para votar contra o aborto, fica, o aborto é uma questão sensível. Ou seja, qual é a diferença de um filhote de urso polar? Não mata. Mas um filhote de um ser humano pode matar. Mas isso é incongruência, Piperno. Então, pelo amor de Deus. Arremate, Piperno. Eu nunca vi ninguém da esquerda discutir, por exemplo, a questão do feto aí do urso polar. Quer dizer, tem. Veja. É só colocar... Vamos nós dois a buscar assinatura na Paulista na semana, você vai ver como conseguimos um monte.